O Barça, ele foi no podcast, ele falou que a ESB3, ela não está barata, ela está dada, ele falou. Sim. Ela está dada mesmo, ela está de graça, essa empresa, como o Barça fala? Ela continua sendo negociada com preço muito interessante. Ah, agora a Sanepar tá na mesma empresa daquelas que o pessoal não gosta mais, né? O Barça, ele foi no podcast, ele falou que uma empresa, ela não está barata, ela está dada, ele falou. Tá dada. Que é a ESB3. Uhum. A ESB3 com certeza vocês cobram, não é uma empresa grande. Sim. Ela está dada mesmo, ela está de graça, essa empresa, como o Barça fala? É um caso interessante também. Desse tipo de empresa que abriu mão de pagar dividendos durante um certo momento para poder equalizar ali os seus negócios, os seus investimentos. Já está investindo muito em projetos de energia alternativa, energia eólica, energia solar. A antiga AES Tietê, né? E ela tem esse nome AES Tietê porque ela tinha várias usinas no Rio Tietê. E é só no Rio Tietê mesmo, né? Ou seja, ela estava muito exposta ao risco hidrológico dessa bacia. Pô, se o Rio Tietê, lá, parou de chover, aquela época que parou de chover... Ficou seco. Secou aqui em tem uma época que 2017, 2018, Nossa, não lembro. O Rio até fedia. Então, teve um período que parou de chover muito aqui. E eu lembro também que aquela represa ali indo para Campinas, né? Uma represa enorme que tem aqui em São Paulo, secou bastante também, estava quase pela metade. Então, começou até a usar aquele... O pessoal chamava, qual é o nome que chamava? Sei lá, o que? Morto? Volume morto? Volume morto. Volume morto, exatamente. O pessoal, meu Deus, vamos beber água podre. Não é. O pessoal achava que a água estava morta, né? Não, a água está viva, a água é normal. Só que é um volume morto porque ele está abaixo de um certo nível. Então começou a usar o volume morto porque não tinha mais água. Então, nesse momento, eu lembro que a SGT ela sofreu muito, né? Porque a sua capacidade de produção de energia, acho que ela caiu pela metade, mais ou menos, né? Ela não conseguia produzir mais energia, porque a sua produção era praticamente somente hidrelétrica. Ela já tinha alguma coisa de solar ali, eólica, mas era muito pouquinho, e ela não conseguia entregar. O que acontece com a empresa de energia, galera? Energia de geração. Você tem um contrato, eu faço um contrato com o Luan. Luan, eu tenho que te entregar 100 mil megawatts por mês de energia. Tá? Beleza? Vamos fechar o contrato? Fechou o contrato. Eu tenho que entregar energia para ele. Se minha usina não produzir energia, ele vai falar assim, cara, o problema é seu, eu preciso da energia, né? Então o que a Tietê tinha que fazer? Ela tinha que ir no mercado, comprar energia de uma termoelétrica para te entregar, entendeu? Ela não conseguia produzir toda a energia que você precisava, dos 100 mil megawatts, né? Aqui dentro do nosso exemplo. Então ela tinha que buscar energia no mercado, comprar energia cara, que energia de termoelétrica é uma energia cara, para te vender. Então isso reduziu muito a lucratividade dela, a rentabilidade dela. Ela não chegou a dar prejuízo, porque a energia hidráulica, a energia hidrelétrica, é uma energia praticamente de graça. Você produz, depois que você montou ali a usina e tal, é só fazer manutenção, a energia de graça. Você produz energia com custo zero. A energia mais barata que tem é a energia hidrelétrica. Não tem outra que supera a energia hidrelétrica em termos de custo. Então o que aconteceu? Teve essa seca, o preço dela, eu lembro que o preço dela foi para 1,98, acho que chegou a renegociar 1,80. As ações aquela tinha Chat 4, Chat 3 e Chat 11, né? A ação PN chegou a negociar 1,98, né? Esse preço que você está vendo, que a gente vê agora, seria correspondente ao da Unity, que seria a Tietê 11, né? Que virou a ASB3, né? O código dela mudou. Então, depois que ela passou por esse problema todo, ela decidiu realmente reforçar aí o investimento em eólica, em solar, para poder diversificar. Então, isso teve um custo grande de investimento. E ela realmente ela era uma empresa que tinha muitos investidores que estavam nela, porque ela pagava 100% de payout, pagava até mais de 100% de payout. O pessoal até falava, como é que pode ela pagar 100%, 110%, isso é golpe, 115%, né? Eu falava, não, cara, porque tem um lucro regulatório, que é uma coisa, né? E tem um lucro, e tem a geração de caixa. Então ela consegue pagar mais porque ela paga toda a geração de caixa dela, de lucro.
Então ela pagava até mais de 100% de payout. Uma maluquice. Nesse ciclo recente, com esse investimento, ela parou de pagar esse dividendo tão alto, afugentou, né, muitos investidores, que eu falo, o pessoal que olha muito por curto prazo, né, não quer ficar sem receber dividendo. Só prefere tirar o dinheiro e colocar em fundo imobiliário, coloca na renda fixa. E o preço dela deu uma queda, né? Acho que estava R$12, que é o preço 18, né? Se não me engano. Foi o movimento que ela fez. Mas realmente é uma empresa que, por essa perspectiva, ela está muito barata, né? Você tem uma empresa que está num valor que ela deve voltar a pagar bons dividendos. Nesse valor, inclusive, ela já deve estar com um dividend yield aí já decente, né? Ela estava com... Quem estava com R$12, R$14 comprado nela, ela estava pagando 4%, 3%, 5%. Agora, com esses R$8, deve estar pagando aí uns 6%, 7% já. Deve estar com um dividend yield legalzinho, né? Mas quem comprar nesse preço, ela voltando ao seu payout tradicional, que é de 100%, aí sim ela vai realmente pagar um dividend yield bem alto. Então é aquela coisa. Quando o Barsi falou que está de graça, né? É nessa perspectiva, que ele está olhando para o futuro, ele está olhando para o dividend yield que vai vir no futuro com a estabilização, né, desse gasto, desse capex, né, desse investimento que a empresa está fazendo, e com a distribuição maior de dividendos. Então é uma ótima empresa, né, para ver. Não, é uma empresa muito boa, né? Uma empresa que eu gosto bastante, tem ótimos fundamentos. Agora a Sanepar tá na mesma empresa daquelas que o pessoal não gosta mais, né? O pessoal fica, Sanepar não. Sanepar é furada ou é oportunidade? A pessoa pegou enjoa. É igual você falou, né? Ou ama ou odeia, né? Ama ou odeia, né? Exatamente. É uma empresa é uma empresa que vende água. Eu acho que a pessoa tem que pensar nos fundamentos. Qual o fundamento básico na empresa, né? Qual o produto dela? Qual a vantagem competitiva dela? O que faz ela ser diferenciada, né, em relação a outras? Sim. Isso é o mais importante, né? Então, primeiro é o produto. Vende água e esgoto, né? Então, são coisas que são necessárias e que são perenes. Pode ter crise, o PIB pode cair 5%, o PIB pode subir 10% e o consumo de água vai ficar estável, né? Então, assim, não é um consumo que vai variar com a economia. Sim. Que teve guerra na Ucrânia com a Rússia, não vai mudar nada do consumo de água. Então, o presidente mudou, não vai variar o consumo de água, né? Não, vou parar de tomar banho agora porque... Porque agora... Minha forma de protesto vai ser parar de tomar banho, né? Né? Não existe isso. Verdade. Né? Vou parar de beber água. Não acontece isso. Então, assim, o consumo de água é consistente. A empresa tem uma concessão pública. Então, assim, ela tem um monopólio. O que é concessão pública, no final das contas? É um monopólio. Ninguém compete com ela ali dentro. Ela tem o contrato reajustado pela inflação. Então, quando você pensar em Sanepar, você tem que pensar como se fosse um título de renda fixa. É verdade. Ele vai te dar o IPCA ou IGPM, ele vai te dar a inflação mais o dividendo que ela te paga, né? Então, se ela está te pagando 6% de dividendo, você pensa assim, as receitas são reajustadas pela inflação. Então, a empresa cresce com a inflação, mais o dividendo e mais o crescimento orgânico dela, que é o quê? As novas ligações de água, novas ligações de esgoto, que isso também vai gerar mais receita para ela. Sim. Então, se você tem uma perspectiva de crescimento também, porque no Brasil a população cresce, você tem ainda o estado do Paraná, é um estado que tem muita carência ainda apesar de ser um estado, né, tem um bom nível de DH, de desenvolvimento, mas você tem lá expansão para saneamento, você tem expansão para esgoto. Então, eu vejo esses fundamentos básicos na Sanepar não mudaram. Você teve, lógico, o marco regulatório do saneamento que mudou um pouco, né? E traz coisas boas para a empresa, facilitou muito ela ser privatizada. Então, você pode comprar uma empresa que pode ser privatizada
Já pensou? E aí o governador ali, ele gosta. Exatamente. Então, se tem empresa que tem essa possibilidade de ser privatizada, isso vai destravar muito o valor dela, né, a privatização. Você tem também o fator dela poder ser adquirida por outra empresa, então fazer parte de um grupo privado, isso também é interessante. Mas o que eu falo, as pessoas, essa questão da privatização animou muito o mercado. Aí depois o pessoal deu uma desanimada também, né? Porque viu que não ia ser bem assim, que ia demorar um pouco, ia ser um pouco mais complexo. Nada é tão simples, né? Aí, porque a Sanepar, ela tem contratos com vários municípios. Cada município, cada região é atendida de uma forma e tem um contrato diferente, né? Tem um contrato de concessão com a Londrina, com Curitiba, com Foz do Iguaçu, Cascavel, de todas as cidades do Paraná, ela tem um contrato. Então, isso tudo afeta também esse processo de privatização, né? Então, não é tão simples como parece. Mas, fora isso, não vejo nenhum problema com a Sanepar, não. Eu acho que ela continua sendo negociada com preço muito interessante, né? Eu acho que... Tem alguns dados aqui, professor. Ela tá 0,63 do preço sobre o valor patrimonial dela. Exatamente. E pagou 8,78. PL de 4,6. 8,78 de dividend yield, né? Então, não foi um dividend yield ruim. A AGF mais que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas